Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo sobre seitas e heresias. Hoje vamos falar sobre budismo e os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube e no aplicativo da igreja também e disponíveis no Facebook. Podem acessar os estudos anteriores lá. Então nós vamos começar lendo um texto base, que é Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós cremos em um Deus criador, sustentador de todo o universo. Nós cremos que Ele julgará a todos, também pelas suas obras, e nós cremos que o Senhor, Ele dirige a história de maneira que nos encontraremos com Ele, e a Escritura Sagrada diz que é o nosso dever guardar os teus mandamentos. Aqui já é o final do livro de Eclesiastes, um resumo daquilo que o pregador estava a ensinar. E durante o nosso estudo vai ficar mais claro porque eu escolhi esse texto como base para o estudo dessa noite. O nosso objetivo é apresentar, então, a história da origem e do desenvolvimento do budismo, as principais doutrinas e as respostas bíblicas que temos para elas, e como evangelizar o adepto do budismo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos pelo dia que o Senhor nos deste. Obrigado, ó Deus, por sustentar a nossa vida. E obrigado por estudarmos, ó Deus, nesse instante, a respeito desta seita. Que o Senhor nos prepare, ó Deus, para, conhecendo as principais doutrinas, tenhamos condições de responder biblicamente a esta seita e suas heresias que são disseminadas ao nosso redor, no mundo, e que de fato são perniciosas, são doutrinas malignas, não bíblicas, e não diz respeito ao Senhor e à glória do Senhor. Que assim o Senhor nos ensine e nos dirija em nome de Jesus. Amém. Muito bem, primeiro ponto então, a origem e desenvolvimento histórico. A história começa com um homem chamado Siddhartha Gautama. É difícil precisar a história dele, porque, como está escrito aí, há mais de 540 histórias a respeito da sua origem. Então, eu peguei aqui, está mais evidente nos livros, inclusive nos livros budistas, dos budistas, né, do budismo, para trazer um panorama da história desse homem. Então, Siddhartha Gautama vive aproximadamente entre os séculos 5 e 6 a.C., na região que hoje nós conhecemos como Nepal. Ele é um príncipe, filho de um rei, e por algum motivo este rei decide preservar Siddhartha de conhecer a realidade fora do palácio. Inclusive, alguns livros dizem que ele tentou preservar de ver o sofrimento das pessoas. Não sabemos como que ele fez isso, mas o fato é que Siddhartha Gautama cresce somente ali dentro do palácio, tem um casamento arranjado, casa-se, porém Siddhartha decide sair um dia do palácio para descobrir o que tinha lá fora. E lá fora, então, ele encontra a realidade. Pessoas mais pobres que ele, obviamente. Ele presencia um funeral, ele vê pessoas doentes, pessoas passando fome, ele vê velhos ali. E Siddhartha fica chocado, fica perplexo com aquela realidade que ele vê fora do palácio. Então a história conta que depois disso ele entra em um grande conflito,
e decide abandonar a família, abandonar a esposa, abandonar os filhos, o pai, e por influência inspirado, né, por adeptos de religiões antigas, eu coloquei como exemplo aqui o hinduísmo, que é anterior ao budismo, Siddhartha Gautama vai morar na floresta e junto com outras pessoas vai entrar em um processo ali de meditação, de afastamento do mundo, para tentar compreender as questões que o levaram àquele conflito. Então ele raspa a cabeça, ele coloca umas vestes de saco, inferiores ao que ele tinha, e a ideia dele era romper os vínculos com a ilusão. O palácio ali, a vida no palácio para ele, era uma ilusão. A realidade estava lá fora. E ele buscava um sentido e um objetivo da vida. Devemos nos lembrar que esse é um período de grandes movimentos religiosos e transformações sociais nos países asiáticos. Então, Siddhartha Gautama é também influenciado por essas pessoas que estão nesse movimento social e religioso, preocupado com a situação, querendo mudança, querendo uma contribuição, digamos, maior para o mundo, e vai surgir, então, esses movimentos religiosos e de ascetismo, se afastar do mundo, se afastar dessa ilusão, se afastar da riqueza. E Siddhartha vai passar aproximadamente 6 anos tentando encontrar paz, tentando encontrar o equilíbrio para a sua vida. Os adeptos do budismo chamam esse período de a grande renúncia, quando ele deixa todo o seu luxo, deixa todas as suas coisas e passa esse período. Depois desses 6 anos, ele e, segundo a história, outras 5 pessoas não conseguem alcançar o que pretendiam, jejuando, ficando na floresta, se privando de muitas coisas. Depois que os 5 desistem, Siddhartha continua. E aí a história diz que ele encontra uma figueira que era sagrada para o povo da sua região, e ele passa a meditar naquele local. E meditando naquele local, ele tem duelos espirituais com demônios. Ele vence esse duelo espiritual e a partir daí ele encontra a plena paz. E esse é o período que eles chamam de o despertar. A partir daí, Siddhartha está iluminado. Encontrou o que procurava fora do palácio, cerca de 6, 7 anos depois. Eu tenho uma transcrição aqui do livro Guia de Seitas e Religiões, da editora CPAD, que diz o seguinte: enquanto dormia na posição de lótus, ele travou uma batalha interna com Mara, uma deusa que personifica a morte e o mal. Mara foi derrotada por Siddhartha, e ele acordou em estado de grande iluminação e compreensão da verdade. Ele percebeu que o melhor caminho espiritual é o caminho do meio, entre os extremos de negar a si mesmo e a auto-indulgência. Então, por aqui você já começa a entender por que o budismo ensina essa vida de ascetismo, de ajuda ao próximo, de fazer o bem, porque o Siddhartha entendeu que era o caminho do meio. Negar a si mesmo e da auto-indulgência, o equilíbrio entre esses dois extremos é que levaria a pessoa à plena iluminação. Após esse período, vem o período de professor, que eles chamam de o período de professor, que ele vai ensinar tudo o que ele aprendeu a partir da sua iluminação. E é aí que surge a religião. E aí é um ponto que nós conversávamos antes aqui, né? Eles defendem que não é uma religião, é mais uma filosofia. Porém, é uma religião. Daqui a pouco nós vamos ler alguns textos aqui do próprio material do budismo que indicam ser uma religião, sim. E uma vez que ele alcançou essa iluminação, ele vai partir para o país dele, ensinando
as pessoas como alcançar esse estado de iluminação. E é aí que as pessoas começam a chamar ele de o iluminado, que quer dizer Buda. Daí surge Buda, o budismo. Buda quer dizer o iluminado. Então as pessoas olhavam para ele, para Siddhartha, falavam, ele é iluminado, os ensinamentos dele é diferente. E aí lembre-se do que nós falamos lá atrás, é um período de movimentação religiosa na Ásia. É um período de transformação social. Então se levanta um homem com dizeres diferentes do habitual e ganha adeptos e ganha respeito das pessoas. Naquela época, eles passam a chamá-lo de o iluminado Buda. Então ele falece com 80 anos, e após a sua morte vai surgir diversos movimentos diferentes dentro do próprio budismo, e vai acontecer a disseminação mundial. Segundo o livro do budismo, quando ele morre, o corpo dele é cremado e é dividido entre 6 reis ali da sua região. As cinzas, né? E só essa divisão já gerou alguns conflitos, e a partir dali já começa a ideias diferentes dentro do budismo, sobre o que significava aquilo que Buda quis dizer, e aí você vai encontrar variações do budismo. Então a gente vai seguir aqui um princípio geral do budismo, naquilo que eles creem, mas há aqueles grupos dentro da própria seita que têm visões diferentes a respeito dos ensinamentos de Buda. O nosso segundo ponto é a respeito das principais doutrinas, símbolos e ensinamentos do budismo. O que eu citei agora há pouco, que foi citado no livro Guia de Seitas e Religiões, é que, segundo a história, Buda estava em uma posição de lótus, sentado enquanto dormia. Então ele trava a batalha com Mara, aquela deusa, e então vence e encontra a iluminação. Então, a posição de lótus para o budismo é algo importante. Além da flor de lótus simbolizar, representar pureza espiritual, foi a posição que, segundo a história, o Siddhartha Gautama, que é o Buda, estava quando encontrou a plena iluminação. Então, por isso que você vai encontrar até nos parques que a gente vai. A gente foi no parque esses dias com a UPA e tinha pessoas lá sentadas na posição de lótus, tentando meditar no parque. Então, para o budismo, essa posição é importante, né? E acontece a meditação nessa posição, porque se assemelha à flor de lótus. E essa ideia vem também do hinduísmo. Então, embora o budismo seja totalmente diferente do hinduísmo e de outras religiões orientais, algumas coisas o budismo, digamos, pegou dessas religiões anteriores a ele, e assim ficou como algo que faz parte daquela religião ali do budismo. A premissa básica do budismo é que todo viver é sofrer, que a vida é só sofrimento. Essa é uma premissa fundamental para eles. E segundo Buda, é possível escapar das novas encarnações, porque o budismo também acredita em reencarnações, à semelhança do espiritismo, que é possível escapar das novas encarnações e do sofrimento da vida, identificando o que te faz sofrer e eliminando esse laço de sofrimento com a sua vida. Como se consegue isso? Por meio da meditação, por meio da iluminação, por meio do nirvana, que a gente vai falar mais adiante aqui. Então, se nós... uma definição de budismo, nós podemos concluir, é que o budismo ele é uma mistura de filosofia, principalmente a filosofia platônica e socrática. Mais adiante nós vamos ver aqui que para o budismo, o ideal é encontrar o não ser. E o ser é uma ilusão. Isso é filosofia platônica. Ser e não ser, a condição do homem. É também uma junção com as divindades orientais,
Aqui eu acrescentei, além do hinduísmo, o zoroastrismo e também com o espiritismo, porque eles acreditam em reencarnações. Para eles, o homem, na verdade, ele não existe, ele é só um ciclo de reencarnações, até que encontre o estado pleno de paz, que é o nirvana, de felicidade, de libertação do sofrimento. Então, é uma mistura destas coisas. Filosofia, religião oriental, deuses orientais, divindades orientais e também espiritismo. Isso que a gente está falando aqui é uma visão nossa do budismo. Se você perguntar para um adepto da seita, ele vai falar que não é isso. Não, porque nós temos a nossa própria orientação, e ele vai te falar, né, nós não somos uma religião, mas na verdade caracteriza-se por essa junção aqui de filosofia, deuses orientais e espiritismo. Há 4 pontos que eles chamam de 4 nobres verdades. Essa também é uma base da doutrina espírita. 4 nobres verdades. Disse o seguinte: em vez de ensinar doutrina sobre a iluminação, ou seja, Buda não se preocupou em ensinar como alcançar a iluminação propriamente dito, porque é algo também subjetivo, não se tem uma fórmula para se alcançar a iluminação, segundo o budismo. Ele escolheu prescrever um caminho de prática para que as pessoas alcancem a iluminação. E as 4 nobres verdades, a partir delas, Buda vai dizer, se você entendê-las e se você seguir por elas, você vai alcançar a iluminação plena. A primeira delas é que a vida é apenas sofrimento, que nós já falamos anteriormente, que é uma premissa básica da doutrina, da seita. Ele vai dizer, em segundo lugar, que a causa do sofrimento é desejo e cobiça. Tudo isso que nos acontece de sofrimento, de ruim na vida, é porque nós desejamos e cobiçamos. E ele diz que há um caminho para sobrepujar esse desejo e cobiça. Essa é a terceira das nobres verdades que ele descreveu. E, em quarto lugar, há um caminho, o caminho da felicidade e sofrimento, ele passa por 8 passos. Aliás, formulando de uma maneira mais precisa, o caminho do sofrimento para a felicidade passa-se por 8 passos. Você tem que ter uma percepção correta, você tem que ter um pensamento correto, uma fala correta, um comportamento correto, um meio de vida correto, um esforço correto, uma atenção correta e uma concentração correta. E isso tudo o budismo frisa que você alcança por meio da meditação. Então perceba que a meditação é um ponto importante, porque sem ela você não alcança, você não compreende as 4 nobres verdades e não alcança a libertação do sofrimento e a plena felicidade. Você tem que fazer tudo de maneira correta, resumindo, né? Percepção correta, falar corretamente, pensar corretamente, ter um comportamento correto, ter um esforço correto, mas isso tudo somente por meio da meditação. Por quê? Porque foi assim que Buda, o Siddhartha Gautama, conseguiu alcançar a iluminação. Só que não só ele. Eles acreditam que tem outras pessoas da mesma época de Siddhartha que alcançaram a plena iluminação. Então, não é só um Buda. São vários Budas e qualquer pessoa pode alcançar esse estado de plena iluminação, ou seja, se tornar um Buda também. Mas a gente pegou o Siddhartha, que ele é o principal da história, a história conta que começa com ele, e os ensinamentos dele, você percebe que se tornam a base de tudo. É o que o Siddhartha Gautama falou, é o que o Buda falou. É ele que escreveu essas 4 nobres verdades. E ele fala algo
interessante, aqui eu estou tirando do próprio livro de doutrina budista, e aí tem alguns dizeres que eles atribuem ao próprio Buda, ao Siddhartha Gautama, e o Buda disse assim: fazei de vós mesmos uma luz, confiai em vós mesmos, não dependais de mais ninguém. Fazei de meus ensinamentos a vossa luz. Confiai neles, não dependais de nenhum outro ensinamento. Então, se Buda falou isso, a gente já começa a delinear aqui uma característica de religião. Olha, confie em você mesmo. Ou seja, por sua própria conta, você vai meditar, vai entender as quatro nobres verdades e vai chegar ao caminho da iluminação. Mas é porque eu ensinei isso. É o que ele quer dizer aqui. É o ensinamento dele que conta. Ele deixa isso bem claro. Não sigam outro ensinamento, sigam o meu ensinamento. Então você consegue perceber essas características. Uma outra informação aqui, e aí eu retirei essa informação do livro de doutrina budista também, que está aí no seu material. Quando um homem conhecer claramente as quatro nobres verdades, afastará de toda a cobiça. Uma vez livre, ele não matará, não roubará, não cometerá adultério, e tem uma série de outras coisas que é colocado, e ele não será, por fim, injusto. Então, o ensinamento budista é que, ao conseguir por conta própria, pela sua própria capacidade, não ter mais cobiça, chegar à plena iluminação, colocando em termos bíblicos, a pessoa não vai pecar mais. Ele não mata mais, ele não adultera, ele não rouba, ele não é injusto, resume o texto. Então ele se torna, digamos, uma pessoa completamente pura, sem nenhum problema com cobiça, desejo, e aproveitando que eu falei de pecado, essas questões, essa terminologia bíblica, essa doutrina bíblica não entra no escopo de doutrina do budismo. Pecado para eles não existe, porque também não existe um Deus criador. Então, para eles é só a questão do desejo, da cobiça, do mal, do sofrimento que aflige, mas que há a possibilidade de sair disso por meio da meditação e, desprendendo-se então da cobiça, ele não é mais alguém que sofre e que comete injustiças. Ele agora é plenamente justo. Mas a gente vai ver mais adiante algumas incongruências com estas declarações. Há também na doutrina budista a ideia das 3 joias. E a primeira joia é o próprio Buda. Então isso aí certamente foi postulado pelos discípulos do Buda. Por quê? Por que ele é uma das joias? Porque ele encontrou o caminho da iluminação. E ele encontrou um caminho de iluminação, de paz, de plena felicidade. Ele é uma das joias preciosas da doutrina. A segunda joia é o Dharma. O Dharma nada mais é do que os ensinamentos de Buda. É o caminho verdadeiro das coisas. Porque se ele foi o primeiro iluminado, então tudo que ele ensinou é um caminho para a iluminação de todos. Perceba quanto, não só no budismo, mas em outras seitas também, a origem e o ponto principal ou fundamento é muito subjetivo. Um dia um príncipe sai do palácio, encontra a realidade, aí vai sozinho, influenciado por religiões orientais, fazer uma meditação, aí ele se torna iluminado, mas isso é muito subjetivo. E ele escreve algumas coisas e isso é o que vale agora. É isso que importa agora.
Então, as seitas, geralmente, elas têm essas características de subjetividade. Muitos olham para o cristianismo e falam que o cristianismo não tem fundamento, mas o cristianismo nós temos muitos fundamentos, inclusive históricos. Nós não temos 540 histórias a respeito de Abraão, ou de Jesus, ou de Davi, por exemplo, né? Então, essa subjetividade das religiões, das seitas, né, elas são bem pungentes quando nós estudamos. Aí os discípulos criam a ideia de 3 joias e passam a caminhar em volta daquilo também. Tem o terceiro ponto, que é o Sangha, que é a comunidade de monges que praticam o Dharma, praticam o ensinamento de Buda. Então, essas são as 3 joias para o budismo. E eles são ateístas e também nihilistas. Ateístas porque para o budismo não existe Deus. E não existe nada. Não existe nada. A salvação está em tornar-se Buda, em tornar-se iluminado, alcançar o Nirvana, aprender os ensinamentos do próprio Buda. E é isso que importa para o budismo. É interessante, eu estava assistindo uma palestra da Monja Coen, que é uma expoente do budismo aqui no Brasil, preparando para este momento, e ela fala que o budismo ele é anterior ao cristianismo. Porque diz ela que o cristianismo ele surge depois do budismo e não se sabe nem se Jesus Cristo de fato existiu. Mas no final do vídeo ela fala assim, mas parece que ele foi uma pessoa importante, porque ele ainda é hoje seguido por muitas pessoas. Então, algumas incongruências, mas o fato é que eles deixam claro, olha, nós não temos nada a ver com o cristianismo, nós não acreditamos que existe um Deus criador e sustentador, e que nós acreditamos também que tudo é uma ilusão, nada existe. O importante é tornar-se iluminado, alcançar o pleno nirvana, e isso é o bastante. Seguindo nessa linha, a salvação, ela está relacionada ao próprio homem. O homem é o centro do budismo. O homem é a medida de todas as coisas desta seita. E aqui nós temos uma informação que é do livro também de doutrina budista, que diz o seguinte: embora alcance o estado de Buda, não me considerarei realizado enquanto minha luz salvadora não brilhar em todo mundo. Segundo informações, quem disse isso foi Buda. Foi Siddhartha Gautama. Uma outra parte aqui no livro diz o seguinte: os homens não podem ser salvos confiando em sua própria sabedoria, apenas através da fé nos meus ensinamentos. Portanto, ouvir ao ensinamento de Buda e pô-lo em prática é salvação. Em outro momento aqui, aí não é uma fala do Buda, mas da pessoa que escreveu a doutrina, ele diz o seguinte: embora Buda tenha 3 aspectos, sua intenção e propósito têm um único objetivo: salvar todos os homens. Há um outro trecho aqui do livro que diz o seguinte: Buda é o pai de todo mundo. Todos os seres humanos são filhos de Buda. Ele é o mais venerável dos santos. Eu quero que você perceba a incongruência ao falarem que não é uma religião. Se há dizeres aqui que pelos próprios budistas são atribuídos a Buda, e eles próprios creem que, de fato, Buda ele é uma espécie de salvador. Ao mesmo tempo que eles pregam que você pode salvar-se a si mesmo alcançando a mesma condição de Buda, plenamente iluminado. Tem um outro dizer que é atribuído ao primeiro Buda,
que está também em um artigo eletrônico budista, que diz o seguinte, que segundo eles disseram pouco antes da morte dele, ele disse o seguinte: veja, ó monges, este é meu último conselho para vocês. Todas as coisas compostas no mundo são mutáveis, não são duradouras. Portanto, trabalhe duro para obter a sua própria salvação. Então, ao mesmo tempo que é você que se salva através da meditação, através de encontrar a felicidade plena, o nirvana, Buda é uma espécie de salvador, de redentor. Porque sem o ensinamento dele, ninguém é salvo, precisa crer no que ele disse. A intenção dele era salvar todas as pessoas, porque ele tinha a ideia de que eu alcancei a felicidade plena, eu alcancei o conhecimento, a iluminação plena, então eu quero que todas as pessoas cheguem ao mesmo nível. Mas para isso elas precisam seguir aquilo que ele ensina, segundo a doutrina budista. A meditação para o budista é um processo mental e espiritual de despertar a fonte de poder espiritual interior de cada um, o que eles chamam de natureza Buda interior. Então, a meditação, ela é totalmente diferente do que nós conhecemos por meditação bíblica, obviamente. É você, num processo espiritual e mental, despertar o seu Buda interior. Para nós cristãos, a meditação é nos debruçar na Escritura Sagrada e, com o auxílio do Espírito Santo, na graça de Deus, conhecer mais o nosso Senhor e Salvador. Guardar no coração a Escritura Sagrada. Meditar, pensar nela. De manhã, de tarde, de noite. Refletir sobre aquilo que o nosso Senhor diz. Mas para o budismo, meditação é um processo mental e espiritual de alcançar a natureza do Buda interior. E é por isso que as pessoas, elas meditam, porque é um processo longo, difícil, né? Segundo eles e segundo a história do próprio Buda, né? Caminham dessa maneira. Nós temos, num terceiro momento, as respostas bíblicas e como evangelizar os adeptos desta seita. As respostas bíblicas para alguns outros pontos no que eles creem, além dos que já foram citados aqui. O primeiro deles é a respeito de Deus. Como já foi dito, eles não acreditam na ideia de um Deus criador, supremo, soberano, que dirige o mundo. Mas a nossa resposta bíblica está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio básico para nós é que Deus criou todas as coisas. E não só criou, como sustenta e governa todas as coisas. Como o budismo não tem ou não crê na relação de um Deus criador, obviamente que eles não creem na pessoa de Jesus Cristo como Deus, sendo Deus. No vídeo que eu vi da palestra da Monja Coen, ela fala, olha, Jesus, a gente não sabe se existiu, mas parece que ele era alguém importante, que até hoje o pessoal fala dele, as pessoas seguem, há muitos seguidores no mundo, então é uma pessoa comum. Esse é um ponto semelhante ao espiritismo e ao islamismo e a outras religiões. E Jesus foi um homem comum. A gente lembra que o ponto crucial é que Jesus é Deus-homem. Então, qualquer descaracterização da divindade da humanidade de Jesus não é condizente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1.
Tem vários textos aí, os irmãos podem ler em casa depois, mas eu vou selecionar apenas um da lista aí. João capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E vai continuar até o verso 12, 13 e 14, falando a respeito da encarnação de Cristo Jesus. Então Jesus, para nós, não é uma pessoa comum. Ele é o Deus homem encarnado. Ele é aquele que veio para morrer no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. Sobre a humanidade, eles dizem que não existe realmente o eu. Nós somos uma espécie de ilusão. Afinal, nós continuamos a reencarnar sucessivamente, continuamente, e assim permanecemos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 3. Aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Lá em Gênesis 1, 21, é um outro texto, 26, nós colocamos aí, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aqui, Paulo está falando da restauração da nossa própria imagem, da nossa imagem, a imagem de Deus. A imagem que foi desfigurada, foi manchada pelo pecado, o Senhor está restaurando essa imagem em nós. Então, nós não somos ilusões ou aparência ou uma sucessividade de reencarnações. Não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro da doutrina budista, há 3 elementos que a gente já pincelou um pouco sobre eles, que é o Sansara, a Nirvana e o Karma. O Sansara é o ciclo de reencarnações. E, segundo eles, até os deuses estavam sujeitos a essa sucessão de reencarnações. Mas percebe a incongruência? Eles não acreditam em Deus, mas acreditam em deuses que sucessivamente reencarnam. E a pessoa só é liberta do Sansara, alcançando o Nirvana. E o que é o Nirvana? É a libertação do Sansara e do Karma, que é uma iluminação plena. A felicidade no não ser. Aí nós nos remetemos à filosofia platônica. Embora, segundo eles, não é eterno o Nirvana. É um estado que você precisa buscar continuamente, alimentando, digamos assim, aquele estado de Nirvana. Porque se você não fizer isso, você perde esse estado de Nirvana e continua no seu ciclo. Por quê? Porque para o budismo nada é eterno. Nada é permanente, nada é imutável. Para eles está tudo mudando o tempo inteiro. É por isso que você vai olhar para um monge, ele vai estar ali constantemente meditando. Porque o que ele está fazendo ali, segundo a doutrina espírita, é para livrá-lo do sofrimento. É para romper com o sofrimento. Mas ele vai continuar o ciclo sem fim. Ou, aí há algumas divergências dentro das ramificações, né? Alguns acreditam, na verdade, que vai haver uma extinção daquele ser quando ele alcançar o Nirvana. Outros acreditam que ele vai continuar dentro do ciclo, porém com uma capacidade de entender todas as coisas. E há até uma curiosidade nesse sentido, que eles acreditam que na reencarnação, somente aqueles que alcançaram o Nirvana vão se lembrar de quem eram no passado. Quem não alcançou, ainda não se lembra. Isso é uma maneira, é um subterfúgio de explicar. Porque quando se fala em reencarnação, ok, mas por que você não lembra do passado? Já que você está reencarnando. Aí eles falam, não,
Só lembra quem já foi plenamente iluminado. Quem não foi ainda precisa ser para lembrar das vidas passadas. Então é um complexo sistema de justificar, digamos assim, a doutrina que eles estão ensinando. O que é o karma? É o estado de sofrimento nas reencarnações. É o pagamento da sua maldade, daquilo que você faz de errado nas vidas reencarnadas. Porém, quando se fala em pagamento do mal, a gente está falando de valores morais. E de onde se tira valores morais no budismo? Do que o Buda diz. Já que não existe um Deus transcendente, imanente, imutável, soberano, criador, que dá valores morais para o adepto da seita. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É um texto base para dizer o seguinte: olha, não tem reencarnação, não tem salvação própria, não tem condição do homem se salvar. É claro que o adepto da seita, ele não considera pecado, estado de miséria do homem, queda. Ele não considera essas questões, porque obviamente ele não acredita em um Deus, ele não acredita no pecado, no sentido da qual nós conhecemos. Mas a nossa resposta bíblica a essa ideia é de que não é assim, não é reencarnação. Os homens estão ordenados, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não vem mais, é uma vez só. E depois disso, o juízo. Então tem um juízo. No budismo não tem juízo, não tem satisfação a um Deus, não tem nada. Embora Buda seja o padrão, ele é só um padrão para que alcancemos a mesma coisa que ele. Ninguém deve nada a um Deus no budismo. Mas a nossa resposta é que nós devemos sim. E mesmo que eles não creiam, eles também devem satisfação ao seu Criador. E eles se encontrarão com ele para juízo. Quanto à salvação, acho que nós já falamos bem aqui, né? A salvação está no próprio homem, em seguir ali os ritos do budismo, e a esperança está em você. Em você. E aí a esperança em nós, a gente sabe que é uma esperança miserável, é uma falsa esperança, né? Não há um fundamento de fato de esperança para o homem quando ele confia nele mesmo. Nele mesmo. Como que nós evangelizamos os adeptos da seita? Segundo estatísticas, são cerca de 500 milhões no mundo. Muita gente. Cerca de, segundo o último censo do IBGE de 2010, 250 mil pessoas. Tem mais hoje, né? Já são quase 10 anos depois desse censo do IBGE. Como nós podemos evangelizá-los? Embora nós não encontramos pessoas caracterizadas na rua, né? Os monges, ou talvez até encontramos, tem alguns templos aqui em São Paulo, mas esses ensinamentos que nós falamos aqui estão presentes no dia a dia. Nós encontramos pessoas que carregam esses ideais, que simpatizam, que gostam das ideias do budismo. Então, como que nós evangelizamos essas pessoas? Olha, em primeiro lugar, meus irmãos, é com a Bíblia. Toda seita que nós estudamos aqui, o primeiro ponto que nós colocamos é que nós evangelizamos com a Bíblia. A palavra de Deus é suficiente para quebrar esses corações, para transformar as pessoas que estão seguindo esse ensino falso, esse ensino mentiroso.
E aqui há um relato muito interessante de um professor de filosofia e religião, Harold Netland. Ele passou 9 anos no Japão. E olha o que ele contou aqui. Ele contou em um evento no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte, olha, evangelizar um tradicional budista asiático leva muito tempo. Vamos supor que você começa um estudo bíblico, aí abre em Gênesis 1. E aí você fala, no princípio Deus. Então logo ele para a conversa e fala, o que você quer dizer com Deus? Quem é Deus? E por aí vai. Segundo o Harold, descobri que certamente os japoneses apreciam o livro de Eclesiastes. A linguagem deste livro é algo com a qual eles concordam. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Já que o budista está procurando um estado pleno de iluminação e que o corpo, para eles, tem a sua importância só para encontrar o estado de iluminação, o corpo é descartável, o importante é o ser, digamos, espiritual. Então, Eclesiastes faz sentido para eles, segundo o Harold Netland. E ele viu isso de perto lá no Japão, no caso. Né? Aí ele diz, a linguagem desse livro é algo que eles concordam, e é claro, em Eclesiastes, nos pontos cruciais, você tem Deus. Eclesiastes diz, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Por isso que eu li Eclesiastes 12 no início. A suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. E aí, o Harold Netland diz que o fato de ser um livro que eles concordem com a linguagem dele e aparecer ali um Criador, eles são colocados em uma posição diferente. Eles vão perceber algo diferente ao olhar Eclesiastes e depois descobrir que Eclesiastes está mandando lembrar-se de um Criador, já que eles não creem num Criador. Então, esse é um exemplo que nos mostra que a Bíblia, né, ela é o ponto principal para evangelizar um adepto dessa seita, reforçando como qualquer outro. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus transforma corações, então nós devemos pregar a Bíblia para essas pessoas. Ah, mas ele não acredita na Bíblia, prega. O Espírito Santo de Deus pode tomar aquele coração certamente, né, e fazer com que ele creia. E está aqui um bom exemplo que o Harold Netland está contando. Né? Há um ponto de contato em Eclesiastes. Certamente pastores japoneses estão usando esse ponto de contato com os budistas. Ele fala algumas coisas mais no podcast lá do Seminário Teológico de Dallas a respeito disso, né? E desse trabalho, mas usa-se a Bíblia para evangelizar o adepto destas seitas. Um segundo ponto é apontar as incongruências do budismo. Você deve ter percebido durante o estudo aqui que há muitos pontos divergentes dentro do budismo. Eu destaquei alguns aqui, né? O ser não existe. Eles dizem isso. Mas o nirvana é cessar do ser. Ué, mas se o ser não existe, por que eu vou buscar um estado superior? De iluminação, de felicidade? Não faz muito sentido. O nirvana é um estado ideal, mas não é eterno. Se o nirvana resolve o problema do mal, no sentido do sofrimento e das sucessivas reencarnações, então, como que ele não é eterno? E aí eles vão tentar explicar e não explicam nada. Olha, o nirvana não é eterno, porque, aí cita um exemplo, se você não ler todo dia, por exemplo, um material, você não vai lembrar desse material depois, então você precisa ler aquilo constantemente. O nirvana é assim, mas não é eterno. Se ele é o estado ideal e não é eterno, o homem nunca chegará a lugar nenhum, de fato. Uma outra questão é que o budista não crê em Deus.
mas os ensinos de Buda são princípios morais e que governam a vida, como eu li aqui no livro de doutrina budista. Tá, não existe um Deus criador no sentido de que nós cristãos ensinamos, mas vocês levantam uma divindade. Porque se esses dizeres não se caracterizam como colocando Buda como um ser superior, divinizado, então nada mais coloca. Interessante a respeito das estátuas de Buda, e segundo o budismo, a estátua é para lembrar que você pode alcançar o nirvana. Mas nós sabemos que a estátua, diante da estátua se fazem orações, acendem-se velas, colocam oferendas, incenso. Então, não é, na prática, só para lembrar que você pode alcançar o nirvana, é adoração. É adoração. Algumas correntes do budismo diz que o objetivo da vida é chegar em um estado de nada. E algumas correntes pregam que o nirvana, na verdade, é chegar num estado do nada. O final é nada. É não existir mais. Essa é a iluminação plena. Por quê? Você vai reencarnando, mas quando alcança a iluminação, você cessa de existir. Algumas correntes pregam isso. Ok, mas o budismo é legalista, cheio de regras. E busca a verdade. Se é cheio de regras, é legalista e busca a felicidade e a verdade, qual que é o sentido de ter esses objetivos se vai chegar em nada? São pontos que você pode explorar com um budista. Você pode dialogar com ele nesse sentido. Algumas regras dos mosteiros que são bem rígidas. E são bem legalistas também. Então, há um princípio que fundamenta ali, há um princípio de moralidade, mesmo que não reconheçam como tal. Mas se o objetivo é chegar em lugar nenhum, então essa objetividade, ela é incoerente com a subjetividade do final. Os meios ali vão levar para lugar nenhum, então não faz muito sentido. Esses são alguns pontos que eu destaquei aqui, você vai encontrar muitos outros pontos de incongruência no ensino budista. Como um que nós citamos anteriormente, que eu não coloquei aqui, é que cada um alcança a sua salvação. Tá, mas aí depois fala, somente pelos ensinamentos de Buda. Se é cada um que alcança a sua salvação, por que eu preciso do ensinamento do Buda? Isso é uma incongruência também dentro do sistema do budismo. Em terceiro, procure pontos de contato da cosmovisão budista e dialogue por eles. Pontos de contato com a nossa cosmovisão bíblica. Veja, por exemplo, um exemplo aqui, um dos pontos lá das quatro nobres verdades é que a causa do sofrimento é o desejo e a cobiça. Olha, nós sabemos que o desejo e a cobiça são problemas mesmo. Nós cristãos sabemos que o desejo e a cobiça fazem parte do pecado. E aí você vai lá em Tiago, você vai encontrar isso. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 14 e 15. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E isso é um ponto de contato com a cosmovisão budista. Olha, a Bíblia fala algo sobre cobiça também. Vou te mostrar. Mas a Bíblia mostra que a cobiça é pecado. A cobiça dá a luz ao pecado e gera a morte. E aí você dialoga com aquele adepto da seita. Esse é um exemplo. Há vários outros pontos de contato da cosmovisão budista que nós podemos explorar
a partir da nossa cosmovisão. Isso é criar pontes para dialogar, para mostrar a verdade para essas pessoas. Tá? Nós podemos e devemos explorar esses pontos na nossa conversa com um adepto da seita. Eu coloquei um apêndice aí, falando a respeito do budismo hoje. Eu vou passar brevemente por ele. Eu começo com o fato do budismo chegar nos Estados Unidos. Lembrem-se que os Estados Unidos acaba tornando-se um catalisador de muitas coisas ao longo da história mais recente nossa. Ou seja, chegou nos Estados Unidos, espalha-se geralmente para o mundo, de maneira bem forte. Então, a partir da década de 60, começa a chegar muitos imigrantes budistas dos Estados Unidos. Principalmente devido a dois grandes eventos. A China invade o Tibete. O Tibete é um lugar que tem muitos budistas naquela época, no início da década de 60. Esses monges vão para os Estados Unidos. Depois, na década de 80, tem a Guerra do Vietnã, 80, 90 ali, tem a Guerra do Vietnã. Mais budistas vão para os Estados Unidos, refugiar-se, deixar a guerra. E na invasão que aconteceu no Tibete, um personagem importante, que é Dalai Lama, foge de lá. E ele vai para a Índia, e ali ele forma uma comunidade de monges budistas. E com a chegada do budismo nos Estados Unidos, Dalai Lama se torna um homem conhecido, e os seus livros viram best-sellers no Ocidente. E isso se espalha. E na década de 90, nós sabemos que Dalai Lama recebeu um Nobel da Paz. Tudo isso contribuiu para fomentar o budismo no Ocidente. Para o crescimento, para o desenvolvimento. E aí é um ponto importante que eu coloquei aqui, que é o budismo em Hollywood, e eu coloquei uma nota de rodapé do budismo em Hollywood. Que a partir da chegada do budismo no cinema americano, alguns atores ali, influentes, inclusive Richard Gere, que é amigo pessoal de Dalai Lama, torna-se budista. E aí você vai encontrar muitos filmes e seriados que vão passar o ensinamento budista a partir dali. Da década de 50, década de 60. Então perceba a maneira que o budismo chega no Ocidente. Ele chega através, digamos, das nossas televisões. E de um homem simpático, educado, chamado Dalai Lama. Esses expoentes, e aí aqueles homens e mulheres hollywoodianos sedentos por uma nova religião, como eles sempre estão, eles abraçam o budismo. Hoje alguns deles já abraçaram outras coisas, a cientologia e outras religiões e seitas que vão surgindo, né? Mas o fato é que esses homens e mulheres passam a influenciar a cultura. E lembre-se que a década de 60 é a década da revolução sexual dos Estados Unidos, é a época dos hippies, é a época do rock, e o budismo, de alguma maneira, vai entrando nessas coisas. E o que acontece nos Estados Unidos vira tendência em todo lugar. Então eu coloquei alguns filmes aqui. Por exemplo, falando especificamente do budismo, nós temos o filme O Pequeno Buda, o filme 7 Anos no Tibete, que é com Leonardo DiCaprio, se eu não me engano. Não? Com quem? Brad Pitt? Brad Pitt, confundi os atores aqui, né? Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. O autor de Guerra nas Estrelas, ele disse abertamente, uma das inspirações minha foi o meu mestre budista, fulano de tal, que eu não me lembro o nome agora. Tal. Você vai encontrar isso em algumas entrevistas e em livros também, ele falando sobre isso. Então, alguns princípios do budismo e de outras religiões estão ali no filme Guerra nas Estrelas. Karate Kid, o desenho Kung Fu Panda. Tem alguns momentos do desenho ali que o gafanhoto, se eu não me engano, vai aprender algo com os budistas, com os monges. E aí eles vão ensinar o desenho
passa muito essa questão do interior, da paz, da iluminação. Se você assistir lá, né? Filme Vingadores também, principalmente o Doutor Estranho, né? O personagem mais próximo do budismo ali, do filme. Lost, que é um seriado já dos anos 2006 até 2010 e 11. Inclusive Lost, o final de Lost é bem religião oriental, e tem lá a iniciativa Dharma, né, que vai ensinar faz parte do seriado, e ela é importante, a iniciativa Dharma, e Dharma se refere aos ensinamentos de Buda, né? Então tem essas correlações. Às vezes são detalhes, são nomes, são símbolos, são expressões que remetem ao ensinamento do budismo. Na música nós citamos os Beatles e a própria banda que se chama Nirvana, né? De algumas maneiras foram inspirados pelo budismo. E aqui eu tenho uma citação de um budista. E eles fizeram uma conferência no Ocidente e eles disseram o seguinte: olha, construíram-se fortes pontes do Oriente para o Ocidente. E o Dharma, os ensinamentos de Buda, chegou ao Novo Mundo. Então, há uma agenda nesse sentido de trazer esses ensinamentos. A dificuldade é o seguinte: eles trazem os ensinamentos, que são ensinamentos que para muitos são bonitos, são palatáveis, são, nesse mundo cheio de violência, né, encontrar a paz, a iluminação. Porém, são ensinamentos totalmente distanciados de Deus. Mas no mundo como o nosso, isso ganha adeptos fácil. Tem um outro personagem na história, que é o Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que contribuiu isso no século 17 e 18 para a chegada do budismo no Ocidente. E quem ele influenciou? Dois homens da história que influenciaram muitas gerações, que é Nietzsche e Freud. Então, o pensamento de Nietzsche e de Freud certamente contém nas entrelinhas ensinamento budista. Você pode ler, pesquisar, que você vai encontrar algo nesse sentido. Schopenhauer era um homem extremamente adepto dos ensinamentos budistas. Ele escreveu livros sobre isso, e parte da filosofia dele mostra ensinamentos budistas, e Nietzsche e Freud beberam dessa fonte. No Brasil, o budismo chega, segundo a história, principalmente com imigrantes japoneses. E aqui hoje, atualmente, nós temos a monja Koen, que eu já citei aqui, como uma expoente do budismo. Ela participa de muitos eventos. Aqui em São Paulo, esse ano, eu não me lembro de ter visto algum evento com a presença dela, mas lá em Minas Gerais, em uma feira literária que acontece todo ano em Araxá, se eu não me engano, ela já foi lá umas 2 vezes. Então ela tem sido chamada para participar de eventos pelo Brasil afora, né? E é alguém que é budista mesmo, né? Monge, né? E tem disseminado o budismo por aí. E o filósofo Leandro Carnal, ele se diz um admirador do budismo. As novelas também do nosso país, como a novela de 2013, se eu não me engano, chamada Joia Rara, a ideia da novela era passar os ensinamentos budistas e a difusão por meio de atores, atrizes, pessoas influentes da sociedade aqui no Brasil têm colaborado para disseminar o budismo. Uma pergunta, 2 perguntas finais, né? Qual os principais motivos para a disseminação das ideias budistas entre cristãos? E aí nós colocamos 3 principais aqui. A primeira delas é o sincretismo religioso. Você encontra cristãos que, digamos, namoram com essas ideias, com essas doutrinas. Acham bonito, acham interessante,
Então, há um quê de sincretismo religioso que contribui para que as pessoas absorvam, né, essas ideias. O budismo é uma religião de autoajuda. Então, se você olhar nas listas dos livros mais vendidos, é autoajuda. As pessoas amam a autoajuda, inclusive muitos crentes, né? Os livros que falam de autoajuda, ajudar-se a si mesmo, você consegue, você vai, você pode. O budismo está ensinando isso. Você consegue ser o iluminado. Dependa de você, como a gente leu aqui. Não dependa de mais ninguém. Bom, mas a Bíblia ensina muito ao contrário disso, né? Você não deve confiar nem no seu próprio braço, mas no Senhor. Então, ganha muitos simpatizantes, digamos assim, no meio cristão, ganha, porque muitos cristãos, infelizmente, estão pensando muito na questão da autoajuda e o budismo trabalha nessa linha. E também por conta do enfraquecimento doutrinário e bíblico, né, das nossas igrejas, dos membros das igrejas, né, e isso contribui também. Quanto mais distante da doutrina bíblica, mais a tendência ao homem gostar, o cristão gostar de outros movimentos, né? Olha, é bonito essa doutrina, né? Interessante. Então, não combina bem. Como um pastor e professor nosso dizia, ele falava, olha, se você olhar para uma seita e falar, e se ela estiver correta? E você já caiu, porque não está, né? Ela não é se. O que é correto, é verdadeiro e é certo é a palavra de Deus. O que é que nós podemos fazer então? Meus irmãos, encher-nos da palavra do Senhor, buscar a direção do Espírito Santo. Nós devemos atentar-nos também para as sutilezas dos ensinamentos budistas, onde? Nas novelas, nos filmes, nos seriados, nas músicas, na TV de maneira geral, né? Nós precisamos fortalecer também o nosso conhecimento bíblico e também, na medida do possível, conhecer mais sobre o budismo, como nós estamos fazendo aqui hoje. Porque o ensinamento, ele não vem assim, olha, eu sou budista e eu vou te ensinar. Não, ele vem na sutileza mesmo, no detalhe. E às vezes a pessoa ela está transmitindo aquele ensinamento através de uma maneira que envolve o nosso entretenimento. Você está assistindo um filme, você não está pensando lá em budismo, talvez, né? Mas está lá o ensinamento. Você tem que treinar-se para enxergar isso lá. Falar, opa, tem algo aqui, né, que faz parte dessa doutrina, não é correto, e eu preciso me atentar a isso. Nas conversas também que nós temos com as pessoas, né? As pessoas que talvez não são budistas declarados, mas a prática de vida dela é baseada, fundamentada no ensino budista. E conversando com a pessoa, você consegue identificar isso. E aí você, como um crente no Senhor Jesus, não pode se calar, deve, com amor, com sabedoria, anunciar a verdade da palavra de Deus para essa pessoa, aproveitar os pontos de contato, mostrar a incongruência da seita e apresentar Cristo Jesus a essa pessoa. E, pela graça de Deus, nós caminharemos e seremos usados pelo Senhor para levar, para que essas pessoas sejam conduzidas à verdade, né? Todo adepto da seita, ele está em cegueira espiritual. Só o Senhor pode tirar essa cegueira. E o Senhor certamente usa o teu povo, a tua igreja, para anunciar a verdade ao mundo. Abra, por fim, 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Aliás, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas.
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que esse seja o nosso objetivo, e assim nós caminhemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, e aí aqueles que precisarem sair podem, quem puder permanecer e quiser perguntar, comentar, fiquem à vontade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo estudo dessa noite. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que são adeptos desta seita. O Senhor, ó Deus, na tua misericórdia, ilumine esses corações para que conheçam a verdade que liberta, e é a tua palavra. O Senhor, ó Deus, use a tua igreja, assim para proclamar as boas novas de salvação àqueles que são adeptos desta e de outras seitas, ó Deus, espalhadas pelo mundo afora. O Senhor também, ó Deus, sustente a tua igreja, para que as sutilezas dos ensinamentos desta seita não adentre em nosso meio. Que a tua igreja seja capaz de perceber, ó Pai, estes ensinos, seja capaz de identificá-los e refutá-los de acordo com a tua palavra. O Senhor, ó Deus, continue a abençoar o teu povo em crescimento, em fortalecimento na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor na dependência do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.